Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa análise vai mergulhar em duas instituições financeiras que, olha, não poderiam ser mais diferentes uma da outra. De um lado, a gente tem o Banco ABC, do outro, o gigante Bradesco. A nossa missão aqui é simples. Vamos fuçar os números, entender a história por trás de cada um e tentar responder aquela pergunta de US$ 1 milhão. Será que, no cenário de hoje, algum deles é uma oportunidade de investimento daquelas que a gente não pode deixar passar? E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Será que o mercado está comendo bola e deixando essas duas empresas muito baratas? Porque, pensa bem, de um lado a gente tem um banco menorzinho, mas com um histórico de crescimento que é um verdadeiro reloginho suíço, super previsível. Do outro, um dos maiores nomes do setor, um conglomerado enorme com uma estrutura bem mais complicada. A gente vai investigar a fundo se existe algum valor escondido em algum desses casos que o preço atual da ação simplesmente não está mostrando. Bom, vamos começar pelo banco ABC. E tem um motivo para isso, tá? Ele é um caso de estudo bem mais direto ao ponto. É aquela empresa que muitas vezes voa abaixo do radar do grande público, sabe? Mas que quando a gente para olhar de perto, revela uma consistência no crescimento que é, sinceramente, de tirar o chapéu. É a história de um crescimento constante, disciplinado e muito bem executado. O primeiro ponto que a gente precisa entender sobre o Banco ABC é o seu tamanho. Com valor de mercado de 6,3 bilhões de reais, ele entra naquela caixinha de small cap. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele raramente está nas manchetes dos jornais ou nas listas de recomendação dos grandes bancos. Ele opera meio que na moita, sabe? Fora do radar da maioria. E é exatamente nesse tipo de território que, muitas vezes, a gente encontra as melhores oportunidades de achar ativos que o mercado não precificou direito. E aqui, pessoal, está o coração da tese de investimento no Banco ABC, a sua trajetória de resultados. Se a gente olha a linha do tempo, o lucro pulou de 184 milhões de reais para 1 bilhão. Mas o número mais importante não é nem o final, é a jornada. Isso dá um crescimento médio consistente de 11% ao ano. Manter um ritmo desses, de forma tão estável e por tanto tempo, é uma coisa raríssima para qualquer empresa e mostra uma baita competência da gestão e um modelo de negócio super sólido. Para a gente saber se o preço atual está justo ou não, a gente usa uma ferramenta que é essencial, chamada Preço sobre Lucro, ou PL. De um jeito bem simples, ela diz para a gente em quantos anos o lucro da empresa pagaria o preço atual da ação. E o histórico do Banco ABC é uma pista e tanto. Ele mostra que mesmo nos seus dias de maior otimismo, o mercado quase nunca topou pagar mais de 10 vezes o lucro por ele. Isso cria uma espécie de teto psicológico e dá para a gente uma referência muito importante sobre o que seria uma expectativa realista de valorização. Então, vamos fazer uma continha rápida aqui, olhando para o futuro. O último lucro foi de 1 bilhão, certo? Se a gente for super conservador e projetar um crescimento de só 3%, o lucro sobe para 1,03 bilhão. Agora, a gente pega o valor de mercado atual, de 6,3 bilhões, e divide por esse lucro futuro. O resultado, chegamos num PL projetado de mais ou menos 6,11 vezes. Percebe a distância? A gente está falando de um múltiplo de 6, bem abaixo daquele teto histórico de 10 que o mercado costumava pagar. Parece interessante, né? Tá, mas qual seria uma taxa de crescimento realista para o banco daqui para frente? Tem um jeito de estimar isso. A gente usa o retorno sobre o patrimônio, o famoso ROI, que basicamente mede o quão rentável o banco é. O ROI do ABC é de 15%. Se ele guarda metade dos lucros para reinvestir no próprio negócio, a outra metade vira dividendo, o crescimento potencial máximo dele seria de 7,5% ao ano. Mas a fonte dessa análise, para ser ainda mais pé no chão, adota um crescimento de 6%, criando uma bela margem de segurança na projeção. Bom, com base nessas projeções conservadoras de crescimento e nesse múltiplo atual, a análise da fonte chega a um preço justo de R$ 32 por ação. Se a gente compara com o preço que está na bolsa hoje, isso sugere um potencial de valorização de quase 25%. E essa diferença, essa margem de segurança, que a fonte considera como um colchão de proteção, sabe? É o que torna o investimento atraente, mesmo que as coisas não saiam exatamente como planejado. Antes da gente pular para o nosso segundo caso de estudo, uma pequena pausa. Se análises como essa que a gente está fazendo aqui te ajudam de alguma forma, considere se inscrever no canal, assim você não perde os próximos conteúdos que a gente prepara. E fica a pergunta, quer investir com segurança? Dá uma olhada aqui embaixo na descrição, que tem uma seleção especial de livros que são, na minha opinião, obrigatórios para quem quer realmente dominar o mercado de capitais. Agora, a gente vira a chave completamente e foca num verdadeiro gigante, o Bradesco. E aqui a história é outra, viu? Não é sobre um crescimento bonitinho, linear, previsível.
A oportunidade, se ela existe, está escondida na estrutura complexa do banco. É uma tese de investimento que o pessoal chama de soma das partes, que basicamente é tentar encontrar valor ao desmontar a empresa em seus diferentes negócios. É quase um trabalho de detetive. Para a gente entender o Bradesco, é fundamental saber de onde vem a grana. Esse gráfico deixa tudo bem claro. O Bradesco é, na verdade, duas grandes empresas dentro de uma só. A operação de um banco mesmo, a tradicional, gera uns 55% do resultado. A outra fatia gigante de 45% vem da sua divisão de seguros e saúde. E é justamente o valor que o mercado dá para cada uma dessas partes que está no centro da nossa investigação aqui. E aí entra a análise do Itaú BBA, que propõe um exercício mental muito legal. Em vez de a gente olhar para o Bradesco como uma coisa só, vamos imaginar que são duas empresas separadas na bolsa, o Bradesco Banco e a Bradesco Seguros. Essa abordagem da soma das partes é muito usada por analistas para tentar descobrir se o mercado, ao colocar um preço no pacotão completo, não está ignorando o valor individual de cada peça do quebra-cabeça. Então vamos seguir essa lógica passo a passo. O valor de mercado total do Bradesco é de 187 bilhões de reais. O Itaú BBA estima que se a parte de seguros e saúde fosse uma empresa separada, ela valeria por baixo uns 110 bilhões. Agora vem a conta que revela tudo. Se a gente subtrai esses 110 bilhões do valor total, o que sobra para a operação bancária, que, lembrem-se, gera mais da metade do lucro, é um valor implícito de menos de 80 bilhões. E essa conta leva a gente para essa citação aqui, que é, sinceramente, a parte mais impactante do relatório. Ela sugere que, se a gente isolar a operação do banco, o mercado estaria pagando por ela um múltiplo de apenas 4 vezes o lucro. Gente, o múltiplo de 4 é um número absurdamente baixo para um dos maiores bancos do país. Isso acende um alerta gigante de uma possível e profunda subavaliação. Mas espera aí, por que uma operação que gera mais lucro valeria tão menos? A resposta está em uma única palavra: crescimento. O mercado financeiro é uma máquina de antecipar o futuro. Ele não paga só pelo lucro de hoje, mas principalmente pela expectativa de quanto esse lucro vai crescer. A área de seguros e saúde tem uma perspectiva de crescimento muito mais rápida que a área bancária tradicional. E é por isso que o mercado está disposto a pagar um prêmio, um múltiplo maior, por ela. A fonte da nossa análise principal dá uma refinada nesses cálculos. Considerando que a área do banco gere um lucro futuro de 13,5 bilhões e tem aquele valor implícito de 77,5 bilhões, o PL seria de 5,74 vezes. Ok, é um número um pouco maior que as 4 vezes que o Itaú BBA estimou, mas a conclusão é a mesma. Ainda assim, é um múltiplo muito baixo, que só reforça a tese de que essa parte do negócio está sendo vendida com um belo de um desconto. Muito bem. Agora que a gente já dissecou os dois casos separadamente, chegou a hora do confronto. De um lado, a consistência e a previsibilidade do Banco ABC. Do outro, a oportunidade de achar um valor profundo, mas bem mais complexo, no Bradesco. Como é que essas duas ideias de investimento se saem quando a gente coloca elas lado a lado para um tira-teima? Essa tabela aqui resume a situação perfeitamente. Se a gente olha só a primeira linha, a de valuation pelo PL projetado, a gente vê que os dois estão muito próximos ali na casa de 6 vezes o lucro. À primeira vista parecem igualmente baratos, né? Só que não! A grande diferença está na história por trás desses números. Na linha de baixo, o Banco ABC entrega um crescimento histórico forte e consistente, de 11% ao ano. Já o Bradesco tem um crescimento mais irregular. São perfis de investimento totalmente diferentes. Um é sobre comprar crescimento a um preço justo, o outro é sobre comprar um ativo descontado na esperança de que o mercado acorde e reavalie ele. Diante desse quadro, qual é a conclusão da fonte que fez essa análise? A preferência cai sobre o banco ABC, e a justificativa toda gira em torno do risco. A história do ABC é de consistência, de previsibilidade, o que oferece um caminho de crescimento muito mais claro. Já a tese do Bradesco, embora possa ser muito rentável, depende do mercado um dia descobrir esse valor escondido, o que envolve bem mais incerteza. Na visão da fonte, essa incerteza exige um risco maior, e por isso a consistência do ABC acaba falando mais alto. Vamos então para a nossa conclusão, amarrando todas as pontas soltas e destacando as ideias mais importantes que a gente tirou dessa análise comparativa entre esses dois bancos. Então, para a gente recapitular, primeiro, o Banco ABC se apresenta como uma chance de comprar crescimento consistente por um preço que parece baixo. Segundo, o Bradesco é aquela tese clássica de Deep Value, onde a principal parte do negócio, a que gera mais lucro, parece estar subestimada pelo mercado. Terceiro, a escolha entre um e outro depende muito do perfil de cada um. É uma escolha entre a consistência do ABC e a aposta na recuperação do Bradesco. E, por fim, o ponto crucial da fonte.
Embora os dois pareçam baratos, o histórico impecável do ABC oferece mais conforto e uma margem de segurança maior. E com isso a gente chegou ao final. E aí, o que você achou dessa análise toda? Concorda? Discorda? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A discussão sempre ajuda todo mundo a aprender mais. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para a gente continuar trazendo mais análises como essa. Um abraço e até a próxima.